Vamos fazer uma análise agora mais aprofundada sobre resposta em frequência. Então, nós continuamos com esse circuito da aula passada, que é o circuito RC. Como eu disse, quando o sistema está no domínio da frequência, ele trabalha dentro de um intervalo de frequências. E dentro de um intervalo de frequências, nós temos a região de baixas frequências e uma região de altas frequências. É bem verdade que nós temos também a região de médias frequências. Mas, a grosso modo, nós vamos considerar duas regiões de frequências. A região de baixas frequências e a região de altas frequências. O sistema, quando trabalha no domínio da frequência, como a gente vai ver aqui, ele tem comportamentos diferentes em baixas frequências e em altas frequências. Então, cada circuito vai ter um comportamento específico em baixas e em altas frequências. Nós vamos analisar especificamente o circuito RC, porque, na minha opinião, é o melhor circuito para entender profundamente o que é, de fato, a resposta, a dinâmica da resposta em frequência. Então, veja, temos aqui um circuito RC, a entrada é senoidal, está aqui representado por este símbolo. Entrada VI de T senoidal e saída VO de T. Bom, a função de transferência desse sistema pode ser facilmente calculada, claro que eu vou pular essa etapa, vocês tiveram isso em controle 1. Então a função de transferência nada mais é do que 1 sobre RC sobre S mais 1 sobre RC. Tenho duas considerações importantes aqui. É um sistema de primeira ordem, denominador é um polinômio de grau 1. Então, esse sistema é de primeira ordem. Se é de primeira ordem, ele só tem um polo. O polo é exatamente a raiz do polinômio do denominador. Se você igualar o polinômio do denominador a zero e isolar o S, você vai encontrar o único polo desse sistema. Então, você pode afirmar que o polo é igual a menos 1 sobre RC. Este é o polo do sistema. E o sistema é de primeira ordem. Muito bem. Como foi inserido no sistema um sinal senoidal, e isso eu vou provar matematicamente para vocês, se a entrada é um sinal senoidal, então vale afirmar que o S de Laplace é igual a J ômega. S é igual a J ômega, e isso, neste caso, é verdade, porque na entrada foi inserido um sinal senoidal. E eu vou provar matematicamente que quando você injeta no sistema um sinal senoidal, o S é igual a J ômega. Isso eu vou provar matematicamente para vocês na aula ao vivo. E também vou deixar essa demonstração matemática no material teórico de apoio. Pois bem, fazendo S igual a J ômega, que é verdade para esse sistema, porque a entrada é um sinal senoidal, então G de J ômega passa a ser 1 sobre RC sobre J ômega mais 1 sobre RC. Veja que a função G de J ômega do sistema depende do ômega, é função do ômega. Então nós devemos analisar esse circuito RC à luz dessa função G de J ômega, tanto em baixas quanto em altas frequências. Vamos primeiro analisar em baixas frequências. Bom, o que vai ser baixas frequências para nós? O que vai ser baixas frequências aqui no curso? Bom, veja o denominador J ômega mais 1 sobre RC. Então, baixas frequências aqui será um ômega muito menor que 1 sobre RC. Escrevi aqui. Baixas frequências, ômega muito menor que 1 sobre RC. Como ficaria a função G de J ômega se o ômega fosse muito menor que 1 sobre RC? Veja, então neste caso, eu posso tranquilamente escrever que G de J ômega
em baixas frequências, já que ômega é muito menor que 1 sobre RC, diante de 1 sobre RC, J ômega pode ser desprezado. Então a função G de J ômega em baixas frequências se reduz a 1 sobre RC sobre 1 sobre RC, que nada mais é do que igual a 1. Vamos converter este G de J ômega igual a 1 para decibéis logo mais. Então, G de J ômega é uma constante em baixas frequências. Lembre-se, G de J ômega é uma função complexa. Qualquer ômega substituído aqui vai gerar um novo número complexo. Então, se eu adotar ômega igual a 10, G de J10 será um número complexo. Ômega igual a 100, G de J100, um outro número complexo. Então, veja, G de J ômega é uma função complexa. Então, ela pode ser representada por um módulo e por uma fase. Então, veja, o módulo de G de J ômega, já que G de J ômega é igual a 1, é o próprio número 1. Então, o módulo de G de J ômega é igual a 1. Vamos converter este módulo, que aqui nós vamos chamar de ganho, em decibéis. Lembra da aula passada? Módulo de G de J ômega é o ganho do sistema? É a amplitude da saída dividida pela amplitude da entrada? Então, este módulo de G de J ômega nada mais é do que ganho, que é igual a 1. Em dB, como é que você converte em dB? Basta fazer 20 log de 1. E você terá o ganho em dB, que é módulo de G de J ômega em dB, que vai dar igual a 0 dB. O que você entende com isso? Entende-se que em baixas frequências, o ganho desse circuito, desse sistema, é igual a 1. Se o ganho é 1, se a amplitude da entrada é A amplitude da entrada será A vezes 1, que é igual a A. Se a amplitude da entrada é A amplitude da saída, será A vezes 1, que é igual a A. Se a amplitude da entrada for B, a amplitude da saída será B vezes 1, que é igual a B. Ou seja, em baixas frequências, a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Não há nem atenuação nem amplificação, porque em baixas frequências o ganho do sistema é igual a 1, que em dB é igual a 0 dB. Nós já sabemos pelo menos de uma característica dinâmica do circuito RC só analisando o circuito no domínio da frequência. Agora veja, vamos, como o G de J ômega, como é um número complexo, vamos calcular a fase? Bom, é fácil, né? A fase aqui é instantânea. Φ de ômega é igual a, lembra? G de J ômega é igual a 1. Então a fase de G de J ômega igual a 1 é 0 grau. Fase de qualquer constante é igual a 0 grau, então φ de ômega é igual a 0 grau. Então nós temos aqui, em baixas frequências, o ganho é igual a 0 dB, ou igual a 1. E em baixas frequências, a fase é igual a 0 grau. Pessoal, o que significa φ de ômega igual a 0 grau? Significa que a saída está em fase com sinal de entrada. Em baixas frequências, a defasagem é 0 grau. Em baixas frequências, a defasagem é 0 grau. Isso daqui é defasagem, que é a fase da saída menos a fase da entrada. Se a fase da entrada for 0 grau, a fase da saída coincide com a defasagem do sistema. Agora veja,
Se π de ômega é igual a 0 grau em baixas frequências, significa que em baixas frequências o sinal de saída está em fase com o sinal de entrada. Então nós já sabemos alguma coisa do circuito RC só analisando o circuito no domínio da frequência. Resumindo, em baixas frequências, o ganho do sistema é unitário. Então a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Em baixas frequências, a defasagem é 0 grau. Então a saída está em fase com a entrada. Isto em baixas frequências. Muito bem. Vamos ver agora em altas frequências. Muito bem. Vamos ver agora em altas frequências. Vou renumerar aqui. Em altas frequências. O que seria altas frequências para nós? Altas frequências será um ômega muito maior que 1 sobre RC. Neste caso, G de J ômega vai se resumir a quê? Vamos ver. Neste caso, se ômega é muito maior que 1 sobre RC, ômega é muito maior que 1 sobre RC, então diante de ômega, 1 sobre RC, eu posso desprezar no denominador. Portanto, G de J ômega vai se resumir a 1 sobre RC dividido por J ômega. Isso equivale a dizer que G de J ômega é igual a 1 sobre J ômega RC. Perceba que aqui há uma diferença em relação à região de baixas frequências. Em baixas frequências, o G de J ômega deu uma constante. Não era função da frequência. Aqui não, em altas frequências, o G de J ômega, ou seja, a função do sistema, passa a depender da frequência. Passa a depender da frequência. Então vamos analisar o seguinte. Vamos analisar qual será o valor de G de J ômega quando ômega for 10 vezes maior que 1 sobre RC. Então vamos supor, ômega muito maior que 1 sobre RC significa altas frequências. Vamos supor então aqui, ó, ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC. É uma frequência bem maior que 1 sobre RC. Então essa frequência ômega, que é igual a 10 vezes 1 sobre RC, está na região de altas frequências. Se ômega for igual a 10 vezes 1 sobre RC, implica em dizer que G de J ômega vai ser igual a quanto? 1 sobre RC no lugar do ômega vai dar 1 sobre RC, 10 vezes 1 sobre RC no lugar do ômega, que é a mesma coisa que 10 sobre RC no lugar do ômega, vai dar 1 sobre J10. 1 sobre J10. Claro, isso daqui você pode racionalizar, obviamente, multiplicando numerador pelo conjugado, denominador, tanto vezes 10. Isso é equivalente a dizer que G de J ômega será igual a menos J10 sobre 100, que é o mesmo que menos J sobre 10, menos J 0,1. Então veja, quando o ômega for 10 vezes 1 sobre RC, ou seja, uma frequência muito maior que 1 sobre RC, G de J ômega será igual a menos J 0,1. Isso implica em dizer que o módulo de G de J ômega é igual a 0,1. Em dB, significa 20 log de 0,1. Ou G de J ômega em dB, que é igual a menos 20 dB. 20 log de 0,1. Então veja.
Para uma frequência 10 vezes maior que 1 sobre RC, G de J ômega é menos J 0,1. O módulo é 0,1. Em dB, menos 20 dB. O que você entende por isso? Significa que em altas frequências, a saída é atenuada de menos 20. Em altas frequências, o que eu quero dizer é o seguinte: na frequência 10 vezes 1 sobre RC, que é uma frequência situada na região de altas frequências, a saída do sistema é atenuada em relação à entrada de menos 20 decibéis. É isso que significa. E a fase? A fase é automática. Fase φ ômega é igual a quanto? Bom, é simples, né? Para ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC, nós temos que G de J ômega é menos J 0,1. Menos J é menos 90 graus. Então, para essa frequência 10 vezes 1 sobre RC, a fase é menos 90 graus. Tá aí. Resumindo, para uma frequência específica, ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC, que é uma frequência muito maior que 1 sobre RC, G de J ômega calcula-se por essa função, porque para altas frequências vale essa função. G de J ômega nada mais é do que menos J 0,1. Então o módulo é 0,1 ou menos 20 decibéis. E a fase de G de J ômega, para a frequência ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC, é menos J 0,1. Menos J é menos 90 graus. Então φ de ômega é igual a menos 90 graus. O que significa isso? Significa que para a frequência ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC, que é uma frequência muito maior que 1 sobre RC, a saída fica defasada em relação à entrada de 90 graus. É isso que significa. Pronto. Já temos uma ideia da dinâmica do circuito RC, tanto em baixas quanto em altas frequências. Perceba que ele tem comportamentos diferentes. Em baixas e também em altas frequências. A análise feita aqui foi uma análise matemática. Deu para visualizar bem a dinâmica do circuito RC no domínio da frequência. Mas seria bom nós colocarmos tanto o ganho de G de J, o ganho do sistema e a defasagem do sistema. Seria interessante colocarmos isso num gráfico, ok? E é o que nós vamos fazer agora. Bom, vamos então fazer essa análise gráfica que deixa a investigação da dinâmica do sistema um pouco mais detalhada, um pouco mais clara. Fizemos lá os cálculos matemáticos e concluímos a dinâmica do circuito RC, tanto em baixas quanto em altas frequências. Agora, vamos tentar montar um gráfico de ganho e um gráfico de defasagem. Então, nós vimos aí anteriormente, em baixas frequências, que é quando o ômega for muito menor que 1 sobre RC, o ganho em decibéis do sistema será igual a 0 dB. Equivale a um ganho unitário. E a fase do sistema será igual a 0 grau em baixas frequências. Então nós já podemos traçar alguma coisa nesses dois planos que eu coloquei na lousa. Então vamos lá. Primeiro ganho. Para ômega muito menor que 1 sobre RC, 1 sobre RC eu coloquei aqui exatamente aqui neste ponto. Claro que eu estou não está simétrico, não tem problema, é só para demonstrar para vocês. Então aqui está 1 sobre RC, qualquer frequência muito menor que 1 sobre RC, eu estarei em baixas frequências, então ganho é igual a 0 dB. 0 dB está aqui.
Então, até 1 sobre RC, eu terei 0 dB de ganho. Está aqui. Muito bem. E a fase? Em baixas frequências, a fase será 0 grau. Então, vamos colocar aqui, ó, fase igual a 0 grau. Para a fase, eu considerei baixa frequência aqui, 10% de 1 sobre RC, ok? Vamos lá. Para altas frequências. Para altas frequências, quando o ômega for muito maior que 1 sobre RC, que 1 sobre RC, por exemplo, isso vem da explicação anterior. Quando o ômega for 10 vezes 1 sobre RC, quando o ômega for 10 vezes 1 sobre RC, a magnitude, o ganho vai valer menos 20 dB. Então, exatamente em 10 vezes 1 sobre RC, o ganho vai valer menos 20 dB. Altas frequências. Eu não vou demonstrar matematicamente, vocês viram isso em circuitos elétricos, mas se você continuar, por exemplo, multiplicando por 10 a frequência anterior, o ganho será sempre menos 20 dB a mais. Portanto, aqui eu terei uma reta que tem uma inclinação de menos 20 dB por década. Por que década? Porque 10 vezes 1 sobre RC é uma década a mais que a frequência 1 sobre RC. Então, dentro de uma década, o gráfico cai menos 20 decibéis. Isso vai até o infinito. Dá para demonstrar matematicamente isso. Se você calcular o módulo para 100 vezes 1 sobre RC, você vai obter um ganho superior a menos 20 dB, que vai dar por volta de menos 40 dB. Ok? Uma década acima aqui, ó, 100 vezes 1 sobre RC vai gerar um ganho de menos 40 dB. Isso vai até infinito. Muito bem. Está aí o gráfico de ganho do circuito RC em função da frequência. Frequência em radianos por segundo, ganho em decibéis, porque facilita a construção do gráfico quando você coloca o ganho em dB. Ok? Obviamente, eu vou detalhar nas próximas aulas como você deve escolher o eixo da frequência e o eixo do ganho, assim como o eixo da fase, ok? Não se preocupe com isso agora. Muito bem. Nós estamos fazendo uma montagem gráfica preliminar só para entender a dinâmica do circuito RC. Então, para construir o gráfico de ganho, em baixas frequências, 0 dB. Em altas frequências, por exemplo, ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC, o ganho é menos 20 dB. Se você colocasse ômega igual a 100 vezes 1 sobre RC, o ganho dará menos 40 dB. Fica de exercício para você. E assim vai até infinito. Então, eu apenas prolonguei a reta, porque 2 pontos definem uma reta. Está aqui a inclinação de menos 20 dB por década. O que significa isso? Significa que em baixas frequências, o ganho é 0 dB, que equivale a um ganho unitário. Então, em baixas frequências, a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Não há atenuação e nem amplificação. Já em altas frequências, por exemplo, na frequência 10 vezes 1 sobre RC, nós temos uma atenuação de menos 20 dB da saída em relação à entrada. Claro que a partir de 1 sobre RC, o ganho do sistema vai variando. Então, aqui em médias frequências, eu tenho atenuações menores que em ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC. A grosso modo falando, em de médias para altas frequências, o ganho do sistema atenua
a saída em relação à entrada. Perfeito? Por isso que o circuito RC é chamado de filtro passa-baixas. Ele deixa passar as amplitudes de baixas frequências e vai rejeitando as amplitudes de altas frequências. Muito bem. Vamos construir então agora a fase. Então, em baixas frequências, em baixas frequências, a fase é 0 grau, como eu já tinha anotado aqui. Em altas frequências, bom, para construir a fase e deixar um pouco mais preciso o gráfico de fase, altas frequências a gente sabe que é um ômega muito maior que 1 sobre RC. Então, para ômega igual a 10 vezes 1 sobre RC, nós calculamos anteriormente, a fase é menos 90 graus. Então, para essa frequência específica, a fase vale menos 90 graus. Só que a fase depende da frequência quando nós estamos em altas frequências. Lembra que o G de J ômega é função de ômega em altas frequências? Então a fase vai variar com a frequência em altas frequências. Então veja, vamos calcular qual seria a fase do sistema quando o ômega for exatamente igual a 1 sobre RC. Muito bem, quando o ômega for igual a 1 sobre RC, G de J ômega, você pega a função original. Por quê? Porque 1 sobre RC não é alta frequência e nem baixa frequência. Então existe a função G de J ômega que é válida para baixas frequências. E existe a função de G de J ômega que é válida para as altas frequências, como eu demonstrei anteriormente. Só que 1 sobre RC não é nem altas e nem baixas, não pertence nem à região de altas nem à de baixas frequências. Então eu não posso pegar a função de baixas frequências nem a de altas, eu pego a função original, que é G de J ômega igual a 1 sobre RC sobre J ômega mais 1 sobre RC. Como ômega é 1 sobre RC, G de J ômega fica 1 sobre RC sobre J 1 sobre RC mais 1 sobre RC. Fase dessa constante do numerador é 0 grau. Fase de um número complexo cuja parte real é igual à parte imaginária é 45 graus. Divisão de vetores eu subtraio fases. 0 grau menos 45 vai dar φ de ômega igual a menos 45 graus. Então, quando o ômega for igual a 1 sobre RC, a fase será menos 45 graus. 2 pontos definem uma reta. Vamos traçar aqui a reta. Tudo bem? Perceba que aqui eu tracei um intervalo que corresponde a 1 sobre RC dividido por 10 e 10 vezes 1 sobre RC. Dentro desse intervalo, perceba que o gráfico de fase decai de menos 45 graus por década. Uma década acima de 0,1 vezes 1 sobre RC é o próprio 1 sobre RC. Então essa reta aqui tem uma inclinação de menos 45 graus por década. Quando eu faço 10 em 1 sobre RC, a fase é menos 45. Em 10 vezes 1 sobre RC, ou seja, uma década a mais, a fase vai para menos 90. Decresce menos 45 ainda. Terminou o intervalo aqui. Tudo que vem depois é altíssimas frequências, então a fase continua igual a menos 90 graus até o infinito. O que significa isso? Significa que em baixas frequências, a saída está em fase com a entrada. Em médias frequências, a saída vai se defasando do sinal de entrada. E em altas frequências, a saída fica defasada da entrada de 90 graus. Essa é a interpretação destes dois gráficos. Perceba
Perceba que 1 sobre RC foi onde houve essa bifurcação no gráfico de ganho. Essa frequência 1 sobre RC é chamada de frequência de corte. Tem gente que chama de frequência de quebra, tá? Eu vou chamar de frequência de corte. Você pode chamá-la de ômega C, se quiser. Ômega C, que é igual à frequência de corte, que é igual a 1 sobre RC. Interessante, a frequência de corte é exatamente o polo do sistema, 1 sobre RC. E a frequência de corte é quem faz a divisão entre baixas e altas frequências. Só para finalizar, já para introduzir a nossa próxima aula, aqui nós temos um gráfico de ganho em função da frequência, aqui um gráfico de defasagem em função da frequência. Esses dois gráficos correspondem ao que nós costumamos chamar de diagramas de Bode. Estes dois gráficos, que representam os diagramas de Bode, são a representação gráfica da resposta em frequência de um sistema. É isto? Até a próxima aula.